motorista de carroça se oferece para salvar uma vila de uma tarefa impossível, mas o preço que ele pede é algo que ninguém está disposto a pagar. O filme começa com Christine Glauber atravessando um campo correndo para a casa do homem enquanto sua esposa Anne está em trabalho de parto. Quando eles chegam em casa, Christine, que é uma parteira, se apressa para cuidar da mãe, enquanto instrui sua filha confusa mais velha Katy. Ao ajudar, a menina nasce ao amanhecer. Christine se prepara para ir embora quando Glauber repreende sua filha mais velha por ficar perto de Christine. E então ela comenta que Kat teria sido normal se ela tivesse nascido com a ajuda de uma parteira. Ela então retorna para a casa de sua família, onde cumprimenta sua irmã Maria, que ela percebe que também está grávida. O marido Jacob e seu pai chegam surpresos porque Christine voltou para casa. Naquela tarde, Maria insistiu que Christine fique e encontre o marido. No entanto, sua irmã gosta de viajar e ajudar mulheres que precisam de sua ajuda. De repente, Hans e seus cavaleiros do reino chegam e, vendo-os, Maria corre para dentro como se estivesse com medo. Christine finge pegar água do poço enquanto observa os homens. Uma procissão segue atrás dele, mas os homens tropeçam e derrubam a estátua da Santa Mãe. Christine se apressa para ajudar, mas o padre Simão a puxa. Mas Hans percebe ela e a culpa por distrair os homens. Quando a procissão chega ao castelo, Hans lembra ao povo que eles construíram para proteger o cristianismo e sua vila. Enquanto o padre Simão abençoa o castelo, Hans luta contra o calor do sol. Então ele ordena que coloquem 100 árvores na entrada para fazer sombra. O pai de Christine argumenta que eles já perderam 2 colheitas para construir o castelo. Então ele implora aos cavaleiros para não fazê-los trabalhar até a próxima colheita. No entanto, Hans afirma que eles arriscam suas vidas para proteger a aldeia. Então ele exige que as árvores sombreiem sua entrada dentro de 30 dias. Depois os cavaleiros jogam as suas oferendas no chão, dando a comida que poderia ter alimentado suas famílias para os cães. Naquela noite, os homens reclamaram de como não tinha conseguido colher comida. O pai de Christine insiste em lutar contra o exército de Han, pois sua ordem já foi cumprida. Christine e alguns homens concordam, mas a maioria está com medo. Então eles se contentam em fazer a tarefa impossível. De repente, um homem chamado Carter, em uma carruagem, passa e oferece sua ajuda. Embora os aldeões duvidem que ele possa contribuir, construir carroças capazes de transportar 100 árvores maduras da colina, ainda assim Carter afirma que fará isso por uma recompensa adequada. Glauber ridiculariza sua carruagem e o resto ri. Então Carter declara que lhe dará 3 dias para considerar sua oferta. Mais tarde à noite, Christine vê seu pai preocupado com a sua vila. Ele observa que Christine é corajosa como sua mãe, mas é um inútil porque não satisfaz os cavaleiros. Ele diz a ela para deixar a aldeia para evitar morrer com eles, mas Christine insiste em ficar com sua família. Ela pergunta sobre sua mãe, mas seu pai apenas a lembra que sua esposa morreu ao dar à luz. No dia seguinte, os homens da vila começam a desenterrar as árvores da colina, mas a primeira árvore que eles desenterram quebra, fazendo cair sobre o pai de Christine, matando-o. Enquanto estão de luto, Christine aconselha sua família para consertar o que está quebrado e seguir em frente. Enquanto isso, o padre Simão confronta Hans, observando que os aldeões estão perdidos sem seu líder. Ele pede a Hans para retirar sua ordem, mas ele se recusa. O padre repreende o homem por construir um castelo para o seu próprio ego. Hans ainda insiste que 100 árvores para a entrada do castelo serão majestosas e imortalizarão seu nome. Mais tarde, os homens lutam para trazer as árvores para o outro lado da colina. De repente, o braço direito de Hans, Victor, chega e começa a açoitar os homens por seu péssimo trabalho. Christine defende seu povo, então Victor a agarra. Felizmente, o homem deixa a ordem para os aldeões continuarem trabalhando. Jacob reclama que eles deveriam ter aceitado a oferta de Carter, mas Glauber acha que o homem era sinistro, mas ele admite que Carter poderia ter ajudado. Então Christine, voltando para casa, encontra Carter. O homem imediatamente oferece sua simpatia por sua perda. Depois de algumas conversas, Christine percebe que Carter é na verdade o diabo, e ele quer uma criança não batizada como pagamento por salvar sua vila. Carter não nega isso e se oferece para trazer 20 árvores e plantá-las sozinho na estrada. Desesperada, Christine concorda então. O diabo exige um beijo para selar o acordo.
Christine foge de seus lábios, fazendo beijá-la na bochecha. Com isso, o diabo desaparece e ela acorda no campo. E depois de manhã ela volta para casa. Maria pergunta onde ela esteve, mas Christine nota que ela se sente estranha, como se sua visão estivesse mais clara e o seu corpo estivesse mais quente. Ela então incentiva sua irmã que tudo ficará bem. Enquanto Maria se prepara para levar comida para os homens, Christine também lembra Maria de contar a Jacob sobre sua gravidez. De repente, Maria sai e sua irmã a segue. Maria então revela que ela não quer o bebê, e Christine imagina que Jacob não é o pai. Maria lembra de ter sido chamada ao castelo para satisfazer os desejos de Hans, o que torna ele o pai. Mais tarde, quando Christine se junta aos homens, eles descobrem que as 2 árvores que passaram dias desenterrando desapareceram. Só então uma criança relata que as árvores foram plantadas na entrada. Dias depois, Hans e seus cavaleiros se tornam surpresos porque 20 árvores já estão sombreando sua entrada. De manhã, Christine vê que a estrada sombreada está completa e a aldeia está comemorando. Porém, ela avisa Glauber sobre a recompensa do Carter. O homem não escuta, pensando que não pode ser influenciado por ninguém. Ao realizar tal tarefa, ele agradece a Christine, pois eles teriam morrido se ela não tivesse pedido a ajuda do Carter. Só então Hans chega e lhes dá vinho. Ele então fala que eles não precisam dar dízimo por 3 anos, e eles festejaram com a notícia. A celebração continua, mas Christine continua preocupada. Maria confronta sobre fazer um pacto com Carter, mas sua irmã é chamada porque uma mulher está em trabalho de parto. Pela manhã, a mulher deu à luz, mas Christine hesita em dar o bebê ao pai. Então ela se vira para os pais com os olhos demoníacos, mas o pai puxa o filho de seus braços, quebrando o feitiço. Christine grita quando a bochecha onde o diabo beijou começa a doer. Ela corre para fora e percebe uma marca preta ali. Quando volta para casa, Christine conta para sua irmã como ela se sentiu, como se ela precisasse levar o bebê embora. Depois disso, houve uma dor repentina em sua bochecha. Maria diz para ela confessar ao padre, mas Christine de repente ataca e gospe nela. Ela então se afasta, incapaz de acreditar no que acabou de fazer. Logo, Christine confessa sobre o seu acordo com o diabo, mas defende o fato de que todos estavam desesperados para completar a tarefa. Horrorizado, o padre Simão menciona que sempre sentiu o mal em Christine. Ele a lembra que o diabo vai querer uma criança não batizada. Então Christine implora por ajuda. Ele apenas diz a ela para orar enquanto ele cuida das crianças. O padre Simão também fala para ela nunca mais entrar em sua igreja antes de expulsá-la. Christine decide contar a verdade aos aldeões. Ela sugere dar ao diabo uma recompensa diferente, mas o resto pensa que ele não quer, já que ele não voltou, e até insinua que eles fizeram todo o trabalho. Christine mostra a ele sua bochecha que está inchada. Ela afirma que recebeu essa maldição por causa deles. Então eles falam que ela fez o acordo, não eles. Então ela deveria consertar sozinha. Ele diz a ela para deixar a vila e os outros concordam em voltar para casa. Maria repreende a irmã novamente, acrescentando que o pai dela teria ficado desapontado. Enquanto ela segue Maria para dentro de casa, Jacob de repente a bloqueia, dizendo-lhe para dormir no celeiro, pois ele se recusa a recebê-la em sua casa. Sem escolha, Christine dorme no celeiro. No dia seguinte, Christine vê que sua marca assumiu a forma de uma aranha. Ela esconde isso enquanto as pessoas a observam. Um dia, Maria lhe dá comida enquanto Christine fica doente. Preocupada, Christine pede a sua irmã para trancá-la quando outra mulher entrar em trabalho de parto. Christine acorda com Maria e Jacob trancando as portas do celeiro, enquanto outra mulher entra em trabalho de parto. Cristina se contém no início, mas logo ela se debate enquanto o diabo comanda seu corpo. O padre Simão abençoa a casa da mulher em trabalho de parto, sem saber que Christine escapou. Ela chega no momento em que a criança nasce. Então, o padre Simão se apressa para batizar a criança enquanto os homens seguram Christine. Eles a espancaram e assim que a criança é batizada, o demônio escapa de seu corpo. Uma manhã, Christine acorda e descobre que sua marca se foi. Pensando ela que está livre, ela sai, e onde Jacob está ordenhando uma cabra, de repente o leite vira sangue e as aranhas aparecem, fazendo-o entrar em pânico. Pela vila, as aranhas continuam aparecendo nos animais da fazenda, forçando os aldeões a matá-los, achando que estão doentes.
Enquanto o padre Simão realiza uma missa, Christine está do lado de fora em busca do diabo. Desesperada, ela se oferece como recompensa, mas ele não responde. À noite, Christine diz aos aldeões para queimarem a vila e matar os cavalheiros para desistir do acordo. No entanto, os homens simplesmente a culpam por trazer uma maldição sobre eles. Então, eles a perseguem na floresta. No dia seguinte, Hans exige ver Christine, mas ninguém sabe onde ela está. Por causa disso, Jacob pergunta à sua esposa Maria onde sua irmã está. Maria afirma que eles queriam fazer esse acordo também. Então Jacob puxa o cabelo dela, alegando que está protegendo a família deles. Maria, irritada, o empurra, declarando que a criança que ela está carregando não é dele. Jacob então bate na esposa, exigindo saber quem é o pai, mas ela apenas gospe na cara dele. Em um celeiro abandonado na floresta, Maria encontra Christine. Percebendo seus hematomas, Christine se preocupa que sua irmã tenha sido espancada por causa dela, mas Maria garante que ela não o trairá. Maria também mudou de ideia sobre seu filho, ainda não nascido, porque ela se apaixonou por ele. No entanto, Jacob e seus amigos chegam e capturam Christine enquanto Maria grita. Christine logo é acorrentada na masmorra do castelo, onde Hans pergunta a ela sobre as aranhas e como o diabo transportou as árvores quando ela revela que não sabe. Hans exige que o diabo fale através dela, porém, em sua voz demoníaca, Christine afirma que Hans foi quem trouxe o diabo para sua aldeia. Isso o faz recuar. Ele então considera dar um filho ao diabo para acabar com ele, mas Christine revela que o próximo bebê a nascer será o dele com sua irmã Maria. Hans, confuso, então vai embora. Quando ele se junta aos outros, Han ordena que Victor mate Christine. O padre Simon avisa que isso não vai acabar com ela, então ele oferece outra solução. No dia seguinte, Christine é forçada a levar uma pedra pesada para a Santa Mãe, para provar que ela é digna da salvação. Enquanto ela puxa a pedra, os homens batem nela e as mulheres jogam lama nela. Ainda assim, Christine continua, e sua irmã a encoraja. Logo ela chega até o destino e as pessoas se acalmam. O sol brilha sobre ela, então o padre a abençoa. Hans se aproxima dela e enxuga a lama de seu rosto. Ele declara que para sua conquista foi um milagre, mas quando ele retorna para seu cavalo, ele de repente fica coberto de aranhas. O cavalo entra em pânico, fazendo com que Hans caia no chão. Por causa disso, ele declara que salvar os aldeões não vale mais a pena. Ele mata um homem e pega o cavalo de Conrad para fugir de volta para o castelo. Naquela noite, Maria cuida de sua irmã e se oferece para deixá-la ficar enquanto ela lida com seu marido. Os homens decidem que não vale a pena arriscar a vida de uma aldeia inteira por causa de uma criança. Com isso, Jacob sugere levar Maria. No dia seguinte, Maria encontra sua irmã se enforcando no celeiro. Ela rapidamente pega um machado para salvá-la, mas Christine se preocupa com o filho de Maria. Para lhe dar coragem, Maria dá a Christine o rosário de sua mãe. Então Maria sente dor ao entrar em trabalho de parto naquela noite. Christine ajuda sua irmã a dar à luz, mas o diabo a possui novamente. Sem escolha, Maria bate na sua cabeça, recusando deixar seu filho ser levado. Enquanto o padre Simão implora por perdão, ele decidiu abandonar a aldeia para se salvar. Logo, Maria dá à luz sozinha, mas enquanto ela segura o bebê, os homens vêm pegar o bebê e entregar para ser a recompensa e ser sacrificado. A mãe rasteja implorando pelo retorno do filho. Quando o padre está prestes a deixar os aldeões, de repente se aglomeraram na igreja para orar, enquanto os outros fazem a troca. Enquanto Hans descobre que eles estão sacrificando o bebê de Maria e é um menino, ele reconsidera. Então Conrad garante que isso acabará com a praga em sua casa. Maria acorda Christine desesperadamente, e quando ela acorda, ela sufoca sua irmã, exigindo saber onde está a criança. Maria revela que Jacob o levou, então Christine se apressa para encontrá-los. Christine alcança os homens, avisando de que desistir da criança será apenas o começo. Enfrentarão dificuldades e considerarão sacrificar outra pessoa para se salvarem. Porém, o diabo chegou com os homens distraídos. Christine vai pegar o bebê. Com medo, os amigos de Jacob saíram correndo. Enquanto o diabo lembra Christine sobre o acordo, ele se aproxima dela, prometendo que ela estará livre depois.
Maria chega, mas Jacob a impede de recuperar seu bebê. Christine coloca o bebê aos pés do diabo, ele sorri, mas ela brande o rosário da mãe e batiza a criança na frente dele. Depois disso, Christine cai para trás e se contorce no chão. Enquanto Maria verifica que Christine desapareceu, em vez disso, uma aranha preta rasteja e ataca Jacob, matando-o. Na igreja, o padre Simão tenta fugir enquanto todos estão orando, mas vê a grande aranha chegando. Ele morre e a aranha causa estragos na igreja. No dia seguinte, Hans e seus cavaleiros descobriram que a maioria dos aldeões foram mortos por uma aranha. Então, os sobreviventes se barricaram em suas casas. Os cavaleiros também barricaram o castelo, mas Victor recusou se esconder como um covarde. Então ele foi até a vila, onde encontrou Kat cuidando de sua irmã, enquanto seus pais morreram. Só então a aranha aparece e o mata também. É o único que sobrou. Hans confessa que ele é o único culpado por isso. Então ele implora para acabar com seu sofrimento. Maria cuida de seus filhos em casa, a aranha logo chega. Maria percebe que a aranha é Christine. Simpatizando com sua irmã, Maria descobre o buraco na parede onde Christine esconde seu remédio, dizendo a ela que é a casa dela. Quando Christine entra, Maria cobre o buraco e martela, finalizando assim sua irmã. Então, na manhã seguinte, aparece Maria e seus filhos em frente à casa, e Kate chegando com sua irmã bebê no colo. Então a filha de Maria pergunta o que elas irão fazer, e Maria lembra da frase que sua irmã disse e fala que irão consertar o que está quebrado e seguir em frente. Então o filme acaba. Obrigada por assistirem, se inscreva no canal para não perder o próximo resumo. Até mais!